Seja bem-vindo a mais um episódio do Zion de novo. É muito bom te ver aqui mais uma vez. O título da mensagem de hoje é o teste da generosidade. Pega a sua Bíblia, o seu bloco de anotações, abra o teu coração, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Nós nos vemos no final dessa palavra. Então hoje nós vamos falar sobre uma outra prova, só que nós vamos dar o título de teste. Fala comigo, teste da generosidade. E a ideia por trás de qualquer teste é que no momento de pressão sai a essência. Vem à tona a essência, o verdadeiro eu vem à tona no momento de pressão. Faz sentido o que eu estou falando? E eu quero falar aqui para você que você constantemente, se você já passou por isso, talvez você nem tenha percebido, mas você agora, debaixo desse conhecimento que você vai ter agora, através da palavra de Deus, você vai começar a perceber que você vai passar por diversos testes de generosidade. Deus vai te fazer passar por testes de generosidade. E o teste de generosidade, ele vai te pôr em situações onde Deus vai pôr em prova o teu coração, se o teu coração é generoso ou não. E das primeiras menções, ou talvez a primeira descrição deste teste na Bíblia, se encontra aí em João 12, que você já tem isso aberto, versículo 1, diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. A casa ficou repleta dessa fragrância. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento, esse perfume, por 300 dinheiros, e algumas traduções têm aí 300 denários, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Se você puder, sublinha aí o versículo 6 na tua Bíblia. Eu vou ler mais uma vez o versículo 6, porque é chave para a nossa mensagem. Fala assim, descrevendo Judas: Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, só para a gente conseguir trazer um pano de fundo para a nossa mensagem, Jesus, ele está na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Maria, ela quebra aos pés de Jesus esse perfume caríssimo. Esse perfume caríssimo custou 300 denários. E um denário era o equivalente ao salário de um dia de trabalho. Então, dá para se dizer que Maria quebrou aos pés de Jesus o salário de um ano. Então, você sabe quanto você ganha mensalmente. Pensa nisso, vezes 12. O que é que você faz num ano? Imagina você comprar um perfume dessa quantia. Imagina você comprar um perfume dessa quantia e quebrar aos pés de Jesus em adoração a Ele. Ungindo, versículo 7 a gente não leu, mas diz que ela ungia o corpo dele para a sua morte. E então é isso que Maria está fazendo. E naquela sala, os discípulos de Jesus estavam, e entre os seus discípulos, Judas Iscariotes, ele olha para aquilo e fala assim: o que essa mulher está fazendo? Ela é maluca? Por que ela não pegou esse perfume, vendeu, e então que ela desse isso para os pobres? E a palavra de Deus diz no versículo 6 que Judas não falou isso porque ele se importava com os pobres. Judas falou isso porque ele era o quê? Ladrão. Agora eu queria que você entendesse um pouco o cenário que Jesus vivia. Jesus, ele era aquele que ele tinha seus discípulos, e não eram apenas 12, a Bíblia deixa claro que eram mais do que 12, mas imagina Jesus indo no seu ministério por 3 anos, o ministério público, ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. E se você puder resumir tudo aquilo que Jesus fez enquanto ele estava aqui nessa terra, ele fez 4 coisas. Todo lugar que Jesus ia, ele curava enfermos, ele libertava os cativos, em outras palavras, ele trazia libertação de espíritos imundos ou demônios.
Número 3, Jesus pregava o evangelho. E número 4, Jesus ensinava o evangelho. Qual evangelho? O evangelho do reino dos céus. Então Jesus ia para uma cidade, ele curava o enfermo, libertava o cativo, pregava o evangelho do reino, ensinava o evangelho do reino, pegava suas coisas, ia para uma outra cidade, fazia as mesmas coisas, pegava suas coisas, ia para uma outra cidade, fazia exatamente a mesma coisa e assim por diante. Esse era o ministério público de Jesus, era o que nós chamamos hoje de um ministério itinerante. E Jesus então estava exercendo esse ministério, ele tinha então a sua equipe, que seriam os seus discípulos, e de vez em quando talvez pessoas, elas estavam vindo para Jesus com gratidão no seu coração, falando assim: Jesus, o Senhor abençoou tanto a nossa família, trouxe tanta alegria e esperança para nós, aqui tem uma oferta como símbolo da nossa gratidão. Ô Jesus, aqui nós sentimos que nós tínhamos que te abençoar de alguma maneira, aqui está um dinheiro, é uma oferta da nossa família, nós tiramos aqui das nossas economias e nós queremos te abençoar com essa quantia. E Jesus, ele tinha entendido, Jesus com certeza o líder mais inteligente que já passou pela face da terra, ele olha para aquela situação, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, e ele fala assim: você tem oferta para me dar? Então faz o seguinte, eu tenho um tesoureiro, sabe aquele homem lá, Judas, ele é o meu tesoureiro, faz o seguinte, passa para ele a nossa oferta, e Judas vai guardar as nossas ofertas. Agora dá uma pausa aqui, e eu queria que você pensasse no pior ladrão do Brasil. Imagina Jesus falando que esse cara era o tesoureiro dele. Meu Deus! Então, você imagina essa situação, Jesus pega um cara, e só vou fazer um parênteses aqui, você pode pensar, mas Jesus então, por que Jesus, basicamente Jesus fala assim, ó, aqui está uma garrafa de licor, e deixa na frente do alcoólatra e fala, vê se ele vai pegar ou não vai. Você talvez possa olhar para essa situação e falar assim, Jesus está tentando Judas. Mas, na verdade, se você for entender o que Jesus está fazendo, ele está dando uma oportunidade para Judas se redimir daquela fraqueza. Faz sentido o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que algumas pessoas entraram aqui hoje, e ao longo dos 2 cultos eu também falei sobre isso. Eu creio que Deus está trazendo para nós uma ótica nova quanto à tua nova natureza. Uma vez que você nasce de novo e tudo se fez novo, Deus ele está permitindo com que você passe por um processo de santificação, onde o teu lugar de fraqueza vai se tornar justamente o teu lugar de triunfo. Então muitos de vocês estão falando assim, Estel, eu sou aquele cara que eu batalho lascívia, eu tenho tantas batalhas com lascívia em guardar os meus olhos com pureza, e eu falo para você, Deus vai te dar vitória nisso, enquanto você diz sim ao processo dele na tua vida, e eventualmente Deus quer usar justamente essa área para você ajudar outras pessoas que batalham com essa mesma situação. Faz sentido? Para mim, minha batalha talvez seja o álcool, talvez seja as drogas, talvez seja mentira, talvez seja o meu pavio curto de explodir e minha ira. Deus está querendo fazer com que você entenda que essa tua área de fraqueza é justamente onde Ele quer que você venha ter triunfo e ajudar outras pessoas a terem triunfo nessa mesma situação. E era justamente isso que Deus estava querendo fazer com Judas. Então Judas está com o dinheiro, e a palavra de Deus deixa bem claro aqui no versículo 6, olha só o que ele fazia. Judas, ele era ladrão, porque ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, Judas roubava as ofertas de Jesus. É isso que ele está falando. Judas carregava na sua mochila a conta bancária do Ministério Internacional de Jesus Cristo. E daquela conta bancária, ele falava, ninguém está vendo, ele tirava e punha no bolso dele. Era isso que a Bíblia está falando. Esse era Judas. Então, olha, eu queria que você entendesse hoje, nós vamos falar sobre 3 pontos sobre generosidade. Porque nesse texto você tem 2 corações. Você tem um coração de Maria, que é completamente generoso, e você tem um coração de Judas, completamente mesquinho. Tá? Então nós vamos falar hoje um pouco sobre generosidade. E o primeiro ponto que nós queremos falar sobre generosidade é o inimigo da generosidade. Fala comigo, o inimigo da generosidade é egoísmo. E você, querendo admitir ou não, eu sei que não adianta eu lutar contra isso, eu tenho que admitir, eu nasci egoísta. Você nasceu egoísta. Nós nascemos com o pecado original, nós nascemos com uma natureza pecaminosa e nós nascemos já com egoísmo no nosso coração. E o egoísmo é uma característica de Satanás, ao passo que a generosidade é uma característica de Deus. Nosso Pai é um Pai generoso. Nosso Deus é um Deus generoso. Satanás é um ser egoísta. Então, quando você nasce, você já
nasce egoísta. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela já é. Quem é pai aqui de filhos pequenos? Não sei se você já percebeu, ela já nasceu egoísta, não é verdade? Não estou falando mal dos seus filhos, mas estou só simplesmente falando que eles são egoístas. Um dos meus melhores amigos, ele mora nos Estados Unidos e ele tem 6 filhos. É exatamente isso que você escutou. 6. Meia dúzia. Ele tem meia dúzia de filhos. E esse meu amigo, eu conheci ele quando ele tinha 1 filho. E o nome dele é Keith. Eu conheci o Keith quando ele tinha 1 filho. E eu acompanhei o processo do nascimento do 2º filho, do 3º filho e do 4º filho. E daí um certo dia ele ligou para mim e falou assim, quando que você está vindo visitar? Eu falei, eu estou indo pregar numa igreja que é 2 horas de distância aí de onde você mora. Então faz o seguinte, emenda para cá, passa uns 2, 3 dias com a gente. E a gente eu vou bloquear essas datas para a gente passar bastante tempo junto. A gente tira o atraso aí e você fica aqui com a gente, depois você volta para o Brasil. Eu falei, beleza. Então eu fiz os meus ajustes, eu fui para passar um tempo com eles. E isso era na época dos playoffs da NBA. E quantos de vocês assistem NBA ou gostam de NBA aí? Tá certo. Então vocês sabem, época de playoffs, tem jogos quase todas as noites. E naqueles 3 dias que eu estava lá com ele, as 3 noites nós estávamos assistindo basquete. Eu lembro que uma noite, a gente estava lá com vários outros amigos, todo mundo comendo frango frito e batatinha frita e assistindo basquete, bem saudável. A gente está lá assistindo basquete e a gente está tudo empolgado. E esse jogo ele vai para prorrogação. Então, prorrogação agora é atenção total, qualquer coisa pode acontecer. E a gente está lá assistindo, da sala ao lado, eu começo a escutar uma berraria, uns barulhos, que são, deve ser uns 3 ou 4 dos 6 filhos que ele tem. E eles estão lá, e eu estou escutando isso, e só está aumentando o som, o volume está só aumentando, e é mais ou menos assim, é meu, é meu, é meu. Você sabe o que eu estou falando, né? É meu. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, não é isso? Quando você tem 6 filhos, você desenvolve um filtro de barulho e você não escuta a berraria, a choradeira, você só escuta, é uma audição seletiva. E naquele momento ele estava selecionando essa audição só para o jogo. Mas eu não estou acostumado com isso. Eu estou falando, por que você não manda eles ficarem quietos? E de repente a esposa dele desce pelas escadas, ela entra na sala, na outra sala, e ela também entra lá junto na discussão. E o que eu escuto é mais ou menos o seguinte: é meu, não quero saber, dá esse brinquedo para você, esse brinquedo é para você. E a criança estava assim, mas esse brinquedo é meu. Ela falou assim, não faz mal, você fica com um brinquedo, você fica com um brinquedo, eu brinco com brinquedos que não são meus, você brinca com os brinquedos que não são teus, todo mundo pega um brinquedo e fica quieto. Em outras palavras, o silêncio vale mais do que a justiça. E naquele momento, aquilo lá era, ufa, um alívio. Mas, sabe, a gente começa a usar esse exemplo de crianças, mas na verdade nós somos que nem essas crianças. Nós estamos falando, é meu. É meu. E eu creio que Deus, sabe, muitas vezes a gente olha para esse exemplo das demonstrações de nosso egoísmo e nós pensamos, isso é completamente negativo. Sabe, eu queria que você lembrasse que em Gênesis 1, 26 a 28, o Senhor nos cria a imagem e a semelhança dele. E é plano do inimigo constantemente pegar algo que Deus pôs dentro de nós como uma ambição de governar e legislar e torcer aquilo através do pecado, nos pôr numa trajetória completamente longe do propósito dele para a nossa vida. E eu creio que o que Deus está querendo também mostrar para nós, nesses exemplos, é que, sim, Ele é um Deus generoso, mas o nosso Deus também fala, é meu. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Deus olha para o teu coração e Ele fala, é meu. Deus olha para o teu tempo e fala, é meu. Deus olha para o teu talento e fala, isso é meu. E Deus olha para o teu tesouro e fala, isso é meu. Tanto Ele fala isso, é meu, que Ele escreve isso na palavra dele em Malaquias 3. Trazer os dízimos à casa do tesouro, porque os dízimos são meus. É isso que Ele fala. E sabe, quando você começa a entender o coração de Deus, você começa a entender que tem certas coisas que Deus põe em nossas mãos, que ao longo do caminho nós
confundimos e nós pensamos que isso é meu. Quando na verdade Deus sempre falou, não, isso sempre foi meu. Eu estava conversando com uma pessoa sobre justamente esse assunto de dízimo e ofertas. E esse homem, que é um homem mais velho, temente a Deus, um empresário bem sucedido, ele levantou uns pontos que eu nunca tinha pensado antes. Ele falou, Theo, já parou para pensar que você nunca pagou aluguel pelo ar que você respira? É verdade. Você já parou para pensar que você nunca pagou para ter a inteligência que você tem? Você já parou para pensar que você nunca conseguiu pagar para ter saúde? Você pode pagar para remediar os problemas da tua saúde, mas você nunca pagou para ter a tua saúde. Você já parou para pensar que você nunca pagou para ter a ambição de conquistar algo nessa vida terrena? Que essa mesma ambição que você tem de querer subir na vida, entre aspas, é algo que é oriundo do coração de Deus que Ele pôs dentro de você? Você não consegue pagar para ter isso. O que traz muito mais peso, a passagem de Deuteronômio que fala, é Ele que nos dá a habilidade de fazer riquezas. É Deus que proporciona para você a habilidade para fazer riqueza. Então quando Ele olha para o teu tempo, Ele olha para o teu talento, Ele olha para o teu tesouro, Ele pode falar, é meu. E eu comecei a analisar esse texto de João 12, e você começa a pensar e entender o coração de Maria, que reconheceu que tudo que ela tinha era de Deus, era dele, de Jesus. E o coração de Judas. E olha só, se você for olhar comigo aí no versículo 5, Judas levanta uma questão aqui. Ele fala assim, por que não se vendeu este nardo por 300 denários e não se deu o valor aos pobres? Ele levanta uma questão que é oriunda de algo que ele julga ser extravagante demais. Ele fala, não, sabe, isso aí está demais. Eu não sei se você já esteve numa situação onde você viu alguém adorar a Deus de uma maneira tão extravagante. Talvez alguém se dar e se jogar aos pés de Jesus ou aos pés da cruz de uma maneira tão extravagante que você fala assim, mas isso é demais. Sabe, infelizmente, são frequentes as vezes que eu vejo pais que vêm e falam assim, eu quero que você ore pelo meu filho. O que aconteceu com meu filho? Meu filho está completamente longe de Deus. E daí você ora pelo filho dele, não é por conta das nossas orações, mas pode ser também por conta das nossas orações, mas por conta de situações que Deus proporciona com a sua soberania, mas eventualmente aquele filho volta para Jesus, e quando ele volta para Jesus, ele volta com tudo, e ele se joga aos pés da cruz, e daí os pais falam assim, mas filho, calma aí, você está sendo fanático demais. Sabe o que eu estou falando? Calma aí, você é bipolar? O que você quer da tua vida? Você quer que ele esteja com Jesus ou você quer que ele esteja longe de Jesus? E muitas vezes, essa radicalidade na busca do propósito de Deus na tua vida vai causar com que inseguranças de pessoas ao teu redor venham vir à tona. E tinha coisas no coração de Judas que veio à tona quando uma mulher adorou a Deus de maneira extravagante. Deixa eu falar uma coisa, a tua generosidade extravagante, a tua adoração extravagante vai trazer à superfície as inseguranças de pessoas ao teu redor. É completamente normal. É completamente normal. Quando você estiver adorando a Deus, quando você estiver vivendo para Jesus, quando você estiver se jogando aos pés da cruz e você começar a escutar algumas pessoas falando, vai mais com calma, acho que você está sendo um pouco demais, acho que você está sendo um pouco fanático. Deixa eu falar uma coisa para você, você está certo, você está no caminho certo, você está indo na direção certa, na velocidade certa. É isso que aconteceu com essa Maria. Essa mulher Maria, ela se joga aos pés de Jesus, ela quebra aquele 300 denários aos pés de Jesus e de repente aquele ato de extravagância causa com que algo no coração de Judas venha à superfície. Eu lembro que quando eu estava trabalhando numa igreja lá nos Estados Unidos, o meu pastor lá nos Estados Unidos, ele recebia muitos convidados, eu era como se fosse um pastor aprendiz, e eu lembro que ele me punha para servir esses convidados. Então às vezes ele falava assim para mim, Theo, eu quero que você vá lá, pega esse carro, vai lá e dirija para esse homem. Eram pastores que vinham de fora, homens de Deus. E eles passavam por lá ministrando. E eu pegava no hotel, levava para a reunião e servia eles da melhor maneira possível que estava no meu alcance de fazer. E de vez em quando meu pastor falava, ele me dava como um privilégio. Ele falava assim, você pode entrar numa das reuniões, você senta naquele cantinho lá e fica quieto, só observa. Você não fala, só fica observando. E aqui são grandes homens de Deus que se você for lá para a livraria, você vai conseguir encontrar vários livros de alguns deles lá. E eles estão sentados lá, eles estão conversando, e eu estou vendo todo aquele bastidor. E eu não posso falar nada, fico quietinho. Eu lembro que uma vez eu estava lá quietinho, e eu lembro que começou a entrar uma discussão. E a discussão era o meu pastor falando com esse outro pastor, sobre um pastor que eles tinham como amigo em comum, que Deus tinha abençoado de uma maneira incrível financeiramente.
E esse pastor que não estava na conversa, na qual eles dois estavam conversando, e eles dois tinham ele como amigo em comum, esse homem, Deus pôs ele numa posição de influência com o governo, e pôs ele numa posição de influência na mídia. É um homem que Deus abençoou tremendamente, e por conta de grande visão que ele carregava, Deus proporcionou também a ele uma oportunidade de comprar um prédio numa cidade nos Estados Unidos, onde o mercado imobiliário é extremamente alto, e ele conseguiu comprar um prédio muito caro. E quando o meu pastor falou, você escutou falar do fulano? Ah, não, o que aconteceu com o fulano? O fulano conseguiu comprar finalmente aquele lugar, ele tá mudando a base dele, todo o ministério para lá, a igreja, a editora, tudo está indo para lá, a emissora, está tudo indo para lá. E esse outro pastor, ele falou assim, quanto que custou isso? E ele falou um valor extremamente alto. E a reação desse outro pastor foi, se ele deveria vender isso aí, dá para os pobres. E ficou uma tensão no ar. Você já esteve naquela situação onde você não tem nada a ver com aquilo, só que você está assistindo e você fala assim, agora o pau vai quebrar. Sabe o que eu estou falando? Era bem naquele momento, eu falei, ou o meu pastor vai calar a boca e deixar passar batido como se não escutou nada, ou o pau vai quebrar. E o meu pastor, ele falou, não, eu vou falar sobre isso, eu vou abordar isso. Ele falou assim, você não se importa com os pobres? Eu falei, ixi. Se você se importasse com os pobres, você já teria vendido os carros que você tem, você teria vendido os imóveis que você tem, e você teria dado o teu dinheiro para os pobres. E você não dá o teu dinheiro para os pobres. E esse homem que Deus abençoou, ele é muito generoso, e ele dá muito para os pobres. E por isso que Deus abençoou ele com esse tipo de bênção. E o outro homem falou assim, desculpa, passa o arroz, por favor. E naquele momento, o Senhor, sabe, aquela situação que eu observei foi uma lição para o meu coração. E quando eu li esse texto aqui, eu lembrei dessa situação, porque é justamente isso que está acontecendo. Ele menciona Judas falando, Judas não se importava com os pobres. Judas ficou ofendido com a extravagância daquela mulher. Sabe, muitas vezes no nosso andar, nós nos ofendemos com as extravagâncias das outras pessoas. Não é verdade? Sim ou não? Ou você nunca se ofendeu com as extravagâncias das outras pessoas? Você olha e fala assim, mas também não precisa desse carro, né? Mas também não precisa morar naquele condomínio. Mas não precisa fazer esse tipo de viagem. Até você receber um aumento, até você receber uma promoção, e você poder comprar aquele carro, se mudar para aquele condomínio e fazer aquele tipo de viagem. De repente, aquilo que era extravagante não se torna mais extravagante para você. Não é verdade? E Jesus, ele está abordando justamente isso. Ele fala, Judas, para você isso é extravagante. Mas só é extravagante porque você é ladrão. Porque você está pegando coisas que não são tuas, e você está roubando dinheiro que não é teu, e quando você vê um ato de adoração tão extravagante, um ato de generosidade tão extravagante que nem dessa mulher, começa é como se fosse um radar, que começa a apitar cada vez mais alto, pi, 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 está chegando perto de detectar o tipo de coração que você tem, ou erro, ou que você deve a Deus. Faz sentido o que eu estou falando? E Judas, ele está nessa situação. Agora, eu comecei a imaginar, sabe, se você for ler aqui, Judas, ele fala assim, que ele era aquele, o versículo 6 fala que ele não falou isso pelo cuidado que ele tinha com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Em outras palavras, Judas, ele carregava o gasofilácio. Você tem aqui um gasofilácio, e você traz os teus dízimos das ofertas para a casa do tesouro do Senhor todos os domingos. Agora, eu sei que não existe ninguém aqui que falaria, Theo, eu estou planejando fazer um roubo nesse gasofilácio. Um dia desses aí eu venho e eu meto a mão aí, eu arranco dinheiro para mim. Tem alguém que está pensando em fazer isso? Não. Agora, Judas roubava. Judas literalmente punha a mão dele naquela bolsa e roubava, assim diz a Bíblia. Agora, olha que coisa interessante. A palavra de Deus menciona sobre roubar a Deus. Judas estava roubando a Deus, Deus Filho, Jesus. A palavra também menciona em Malaquias 3:8, que quando você retém algo que é de Deus, você está roubando a Deus. Talvez você esteja falando assim, Theo, eu nunca faria um absurdo de pôr a minha mão dentro do gasofilácio e pegar dinheiro que é de Deus. Mas talvez você não está dando aquilo que é de Deus, e a Bíblia também denomina isso igualmente como um roubo contra Deus.
E a palavra de Deus, ela é bem clara, porque muitas vezes nós olhamos para a vida de Judas e falamos assim, que nem no culto da manhã, eu estava lendo esse texto aqui, e eu estou lendo aqui e falo assim, então um dos seus discípulos, versículo 4, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, e lá do fundo eu escutei uma senhora falar, tinha que ser Judas. Vocês escutaram, né? A gente tem essa mentalidade, também é Judas, mas quantos de nós estamos agindo como Judas? Quando você retém aquilo que não é teu, que é de Deus, você está roubando Deus. Isso é simples, isso é direto, isso é o que a palavra nos diz. Então, o primeiro ponto é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. E o egoísmo, ele vem à tona quando você está perto de pessoas que estão adorando a Deus ou estão ofertando a Deus com extravagância. Toda vez que você está perto de uma pessoa que é extravagante na sua dádiva, extravagante na sua adoração, você tem uma oportunidade para você fazer em você e aplicar em você mesmo o teste da generosidade. Será que eu fico ofendido com tamanha extravagância? Será que eu me armo e falo assim, mas talvez você deveria estar fazendo isso para os pobres? E antes de você falar que deveria fazer isso para os pobres, será que você se pergunta, o que é que eu tenho feito para os pobres? Porque se você não tem feito nada pelos pobres, o teu argumento que essa pessoa deveria fazer alguma coisa para os pobres, nada mais é do que um escudo e um mecanismo de defesa contra o teu próprio coração mesquinho. Faz sentido o que eu estou falando? Esse é o primeiro ponto. O inimigo da generosidade é o egoísmo. E toda vez que você estiver perto de uma extravagância de generosidade, você vai poder julgar qual é o meu nível de egoísmo e qual é o meu nível de generosidade. Número 2 é justamente ligado a esse número 1, que é a extravagância da generosidade. E se você for entender a extravagância da generosidade, você vai ver que a pessoa mais extravagante em sua generosidade, ou a pessoa que exerceu generosidade do maior ato de extravagância foi nosso Deus. Não existe generosidade maior do que dar o seu próprio filho por você e por mim. Não existe. Quando alguém dá e põe o seu próprio filho para morrer pelos teus pecados, pelos meus pecados, desculpa, não existe dinheiro, não existe doação, não existe oferta alguma nesse mundo maior do que esse ato de generosidade extravagante. Agora, a Bíblia também tem relato de diversas pessoas que foram pessoas que deram com extravagância. Uma dessas pessoas foi Davi. E Davi, do seu próprio tesouro, não do tesouro do reino de Israel, mas do seu próprio tesouro. A Bíblia diz, se você pegar todos os números daquilo que está citado na palavra, daquilo que Davi deu, e você puder fazer, se você conseguir fazer uma conversão, e eu li alguns estudos de teólogos que fizeram essa conversão para a moeda dos dias de hoje, seria equivalente a Davi ter doado 21 bilhões de dólares para a construção do templo. Imagina você doar 21 bilhões para a causa do reino de Deus. Quantos acham que isso é extravagante? 21 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro o que Davi deu. Agora, sabe um outro exemplo de extravagância no reino de Deus? Um outro exemplo é aquela viúva que deu 2 moedas no gasofilaço. Vocês lembram disso? Aquilo lá é extravagante. Por que é extravagante? Porque era aquilo que aquela mulher tinha. E aquilo é extravagante. Por quê? Porque não tem nada a ver com o valor. A tua generosidade extravagante não tem a ver com o valor. Tem a ver com o estado do teu coração. Maria, da mesma maneira, ela dá com uma maneira extravagante. Ela dá 300 denários. O salário de um ano inteiro, ela joga aos pés de Jesus. Esses são atos de extravagância. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas não existe nada aqui nessa terra que você pode dar que vai impressionar Deus. Deus, se eu raspar minha poupança, será que isso vai te impressionar? Não. Deus, se eu vender meu carro e te dar a quantia do meu carro, será que isso vai te impressionar? Não. Se eu vender todos os meus imóveis, pegar todos os meus investimentos, será que se eu der isso para o Senhor, isso vai te impressionar? Não. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele é dono de todo o gado em 1000 montes. Deus não precisa do teu dinheiro. Isso não vai impressionar Deus. Agora, a palavra de Deus deixa claro que existe algo que você pode dar para impressionar Deus. E está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, fala assim: mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Fala comigo, se deram primeiramente ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles se entregaram a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Paulo está falando isso para a igreja de Coríntios. Fala assim, eles se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. É a vontade de Deus que você se entregue a Ele.
A única coisa que pode impressionar o coração de Deus, quando se diz respeito à generosidade, é você dar o teu coração a Ele. Agora, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Existe um texto na Bíblia que eu tenho certeza que talvez a maioria de vocês já escutaram, que é: aonde está o teu tesouro, ali está o quê? Teu coração. Tem outro texto na Bíblia também que Jesus fala: é impossível você servir dois senhores, ou você servirá a Deus, ou você servirá a quem? Mamon. Por quê? Porque muitas vezes eu pensei: Deus, por que o Senhor não fala ou você serve a Deus, ou você serve lascívia? Ou você serve a Deus, ou você serve mentira? Ou você serve a Deus, ou você serve arrogância e orgulho? Não. Mas Deus fala: ou você serve a Deus, ou você serve mamon. E Deus também fala: aonde está teu tesouro, ali também está o teu coração. Por quê? Porque o que Ele quer é o teu coração. E aquilo que batalha pelo teu coração é mamon. Então, a guerra constante do teu coração é: quem que eu vou servir? E por isso, quando você fala, o que é que eu posso dar para impressionar Deus? Nada. Não sei se você conhece aquela história de São Pedro, recebendo aquele homem rico no céu, que levou com ele o ouro da terra. Você conhece essa história? Tinha um homem que ele era muito rico na terra, ele morreu, e ele, de alguma maneira sobrenatural, ou de algum macete que só ele sabia e o céu não conhecia, ele conseguiu pôr na sua mala as suas riquezas, e ele levou para o céu. E ele aparece na portaria do céu, e os anjos estão lá para recepcioná-lo, e eles falam: o que você está fazendo com essa mala? Essa aqui é o meu ouro, lá da terra. Assim, ninguém chega aqui com nada, aqui todo mundo chega pelado, sem nada. Eles deixam tudo que eles têm lá embaixo, eles vêm aqui só com as coisas eternas, que é o teu espírito. E ele falou assim: mas isso está estranho, faz o seguinte, a gente vai te pôr aqui nessa salinha, a gente vai interfonar aqui para São Pedro para vir ele fazer uma revista em você. Eles interfonam para São Pedro: São Pedro, a gente está com uma situação aqui, tem um homem que ele chegou aqui com uma mala. Como assim com uma mala? Ele veio com uma mala. Impossível, ninguém chega aqui com uma mala. Aqui o cara vem sem nada. Ele veio com uma mala. Põe ele na salinha que eu já vou entrevistar e vou fazer uma revista nele. Daí São Pedro ele chega e fala assim: o que você tem nessa mala? Isso aqui é minha riqueza. Ele falou assim: mas é impossível, ninguém entra aqui com mala. Mas eu estou trazendo, trouxe lá da terra. Falei: todo mundo que é rico, os caras mais ricos que já entraram aqui, deixam tudo lá embaixo. Eles sobem aqui sem nada. Abre esse negócio que a gente vai fazer uma revista. E ele abre a mala dele e tem barras e barras de ouro. E daí os anjos olham para aquilo, São Pedro olha para aquilo e fala assim: o que esse cara está fazendo com asfalto na mala? Por que isso? Se você não está lendo a Bíblia e você não sabe, porque a maioria que não pegou é que não está lendo a Bíblia. As ruas do céu são pavimentadas com ouro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o teu ouro no céu não vale nada. É asfalto. Imagina você ir para trabalhar um dia e você tem um colega teu carregando na mochila piche. Você vai falar: você está maluco, cara? Você vai andar com piche na mochila? É mais ou menos essa mentalidade, é essa insanidade, se você pensa que você vai conseguir levar o teu dinheiro aqui da terra para os céus. Não existe nada que você possa dar a Deus dessa terra que vai impressioná-lo. Só existe uma coisa que vai impressioná-lo: o teu coração. Olha só em Sofonias, abre comigo aí em Sofonias. Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Fala comigo: Ele se deleitará em mim com alegria. Você está entendendo que o deleite de Deus, o prazer de Deus está em você? Olha só: calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus vai se regozijar sobre a tua vida, Ele vai se deleitar sobre a tua vida, Ele tem prazer sobre a tua vida, não sobre o teu dinheiro. Mas Ele sabe, se Ele não tem teu dinheiro, Ele não tem teu coração. É isso que Ele quer. Ele quer o teu coração. Ele não precisa do teu dinheiro, Ele só quer o teu coração. Sabe, se você for olhar para todas as ofertas na Bíblia, todos os atos de generosidade, todos os atos de dádivas ao longo da Bíblia, você vai categorizá-los em 3 níveis. O primeiro nível são os dízimos. E eu quero falar aqui que Deus nos chama para operar nos 3 níveis. O primeiro nível é o nível do dízimo. Deus nos chama, primeiramente, primordialmente, antes de tudo, que você venha a ser fiel com os teus dízimos. Que quer dizer que são 10% que pertencem a Deus. Os teus 10% que você não tem a autoridade de falar assim: 5% vai para lá, 13% vai para lá, 2% vai para lá. Eu nunca tinha pensado nisso.
Mas voltando à minha conversa com esse senhor, esse empresário, temente a Deus, muito mais experiente, mais sábio do que eu, ele falou assim, Theo, você entende que 10% tem que ir para Deus? Tem que ir para a casa do tesouro, para a igreja que você está sendo alimentado? E não pode ser dividido nas porcentagens para outras causas? Eu falei, sério? Sério? Porque o coração por trás de alguém que quer falar 5% vai para lá, 2% vai para lá, 3% vai para lá, é um coração que ainda preza por ele ter controle de algo que ele ainda julga ser dele. Deixa eu falar uma coisa, esses 10% não são teus, você não tem controle. Você não tem autoridade sobre algo que você não tem. Você não tem jurisdição sobre aqueles 10%. E o que a palavra de Deus está falando assim, ó, esses 10% pertencem à casa do tesouro. Agora, além disso, entra então no segundo nível de dádiva, que são ofertas. Se você como família, vocês têm uma causa, você sente, Deus está nos inclinando a investirmos nessa causa missionária, ou talvez num partido político, ou numa causa de caridade, e são ofertas. Mas você está ofertando dos 90% que Deus te dá a autonomia para ser um mordomo de algo que já pertence a Ele. Mas Ele fala, nesses 90% você pode mexer. Você administra de acordo com a tua própria sabedoria, de acordo com a tua intimidade comigo, de acordo com o que você sente que Deus está te guiando a fazer. Você administra desses 90%. Então as tuas ofertas vêm dos 90%. A tua autonomia de direcionar para onde você sente de Deus que tem que ir, vem dos 90%. Esse é o segundo nível. Primeiro nível, dízimos. Segundo nível, oferta. E o terceiro nível são ofertas extravagantes. Fala comigo, ofertas extravagantes. O que quer dizer ofertas extravagantes? Que nem esse senhor que estava conversando comigo, ele falou assim, Theo, ofertas extravagantes são ofertas que doem. Como assim? Deus nunca te chamou para você dar uma oferta que dói? Ele falou assim, já algumas vezes, dói bastante. E depois que dói? Ele falou assim, depois que dói, eu sou cheio de alegria. E sabe, Deus está te chamando para você operar nesses 3 níveis. Ele quer que você seja fiel com os teus dízimos. Depois Ele quer que você venha a ser fiel com as tuas ofertas, para onde você sente que Deus está te direcionando. E também, eu falo uma coisa para você. Você nunca vai conseguir viver o reino de Deus e você viver os teus dias dentro do reino de Deus sem ser deparado no mínimo uma vez com o desafio do Espírito Santo na tua vida, para você dar uma oferta que dói. Uma oferta sacrificial, uma oferta extravagante. Se você for ler a Bíblia, ela está repleta de circunstâncias onde pessoas deram ofertas extravagantes. Eu lembro, voltando a esse assunto, contando essa história novamente, pela terceira vez que estou falando essa história hoje, mas eu lembro em 2003, quando eu fui para começar essa jornada nova nesse novo ministério lá nos Estados Unidos, como um pastor aprendiz. Eu tinha largado o Jocum, eu já era missionário, tinha saído do campo, e eu estava assim, Deus, será que isso é de Deus? Eu estava muito inseguro. E eu lembro de uma reunião que eu tive com o pastor. Ele falou assim, eu acho que você tem que listar tudo aquilo que você precisa de Deus, e eu quero que você ore sobre a lista. Eu falei, beleza. O primeiro ponto que eu pus foi um carro. Eu precisava de um carro. Eu não precisava de um carro porque eu queria ter o luxo de ter um carro, ou ter o conforto de ter um carro. Eu precisava de ter um carro porque aonde eu morava não havia transporte público, e a única maneira de eu chegar na igreja para poder trabalhar e estar parte daquilo que Deus está fazendo naquele ministério, eu precisava de um carro. Eu falei, eu preciso de um carro. E eu comecei a listar uma série de outras coisas que eu precisava, e fiz a minha lista. Eu comecei a orar sobre aquilo. Eu lembro que o pastor falou assim para mim, Deus vai te dar um carro. Eu falei, amém, eu creio, eu tenho fé. Se alguém falasse isso para você, você não falaria, amém, eu tenho fé. Eu falei, amém, eu tenho fé. Em 24 horas eu recebo um telefonema de um amigo meu que fez faculdade comigo. Ele já não estava mais na faculdade, ele estava no exército, e estava no meio 2003, no meio daquela guerra do Golfo do Iraque, e ele estava sendo enviado para lutar na guerra. E ele falou assim, Theo, hoje de manhã eu acordei, eu estava orando, e eu sei que eu tenho que ir para o Iraque. Amanhã eu tenho que, essa semana que vem eu tenho que já estar embarcando para o Iraque, e eu tenho que fazer alguma coisa em relação ao meu carro. Eu posso deixar esse carro sentado aqui na garagem, ou eu tenho que fazer ou vender. E eu senti que não é para eu vender e nem deixar ele sentar na garagem. Por acaso você está precisando de um carro? Falei, estou precisando de um carro. Então vem pegar esse carro é teu. Eu falei, glória a Deus. Agora eu voltei para o gabinete do meu pastor pensando, vejo que tu és profeta. E eu estou lá, eu falei para ele assim, você não vai acreditar, eu ganhei um carro. E ele com uma maneira bem diferente, eu sei. Desculpa aí, homem de Deus, o profeta. E ele falou assim, e eu falei, só que tem um problema. Eu falei, qual que é o problema? Eu não consigo pegar o carro que eu ganhei. Eu não tenho dinheiro para pagar passagem, porque são 4 estados para o norte do estado que nós estávamos.
e eu não consigo comprar passagem porque eu não tenho dinheiro. E eu tenho que voar lá para pegar o carro, para dirigir o carro para baixo e para cá. Ele falou, quanto que é a passagem? Eu falei, o X, você daqui está o dinheiro da tua passagem. Enquanto ele está me dando o dinheiro da minha passagem, ele falou assim, quando você chegar lá, você vai ganhar um segundo carro. Eu falei, pô, agora o cara está se empolgando, né? O cara está empolgado, o cara já ganhou o carro, acertou uma profecia aí, agora o cara está se empolgando. Peguei o dinheiro, beleza, peguei a passagem, fui, tô lá, e quando eu chego lá, meu amigo falou assim, ó, tem um problema, no meio da neve, inverno, fevereiro, era março de 2003, um inverno muito rigoroso, muita neve lá na Pensilvânia. Ele falou assim, ó, tá tendo algum problema que está congelando algumas coisas no motor, e às vezes demora para pegar. E ele levantou o capô e falou assim, ó, é assim que você tem que fazer, você tem que mexer aqui e aqui. Ele estava me ensinando. Enquanto ele estava me explicando como que eu faria para fazer o carro pegar, chega um senhor para falar com o pai desse meu amigo. E esse senhor fala assim, Nathan, meu amigo se chama Nathan, Nathan, cadê teu pai? Ah, tá aí dentro. Ah, tá, eu vou entrar aqui e vou falar com ele. Tudo bem. Eu falei assim, o que vocês estão fazendo? Daí o Nathan falou assim, deixa eu te apresentar. Ele me apresentou para esse senhor. Falou assim, aqui meu amigo Theo, ele é missionário. Ah, você é missionário? Sou. Meu filho também é missionário. Você é missionário com quem? Eu falei assim, sou missionário com o Jocon, está acabando de sair do campo. Meu filho está acabando de ir para o campo, ele é missionário da Cruzada Estudantil. Ah, que legal. Na verdade, meu filho está indo para a África para ser missionário semana que vem. Eu falei, que legal. Eu tô batendo um papo com ele. Qual que é o problema com esse carro aqui? Não está pegando. Calma aí. Sabe o que é interessante? Que hoje de manhã o meu filho, no café da manhã, falou que Deus falou para ele que ele tinha que dar o carro dele e não vender o carro dele. Calma aí. Ele liga para o filho dele e fala, Joe, eu achei o cara que vai receber teu carro. Fala com meu filho. E naquele momento, em questão de 48 horas, eu ganhei 2 carros. Eu falei, o meu problema é, como que eu dirijo 2 carros de uma vez só? Eu preciso de uma outra passagem. Eu vou de um carro, pego outra passagem, pego outro carro. Que problema bom para ter. E quando eu comecei a receber, eu lembro naquele momento, sabe, às vezes você não percebe mais os teus atos de generosidade e de generosidade extravagante são encontros com Deus. Naquele momento, naquele ato de generosidade, tanto do meu amigo como o filho daquele senhor que eu conheci na garagem, literalmente na porta da casa do meu amigo, tanto esses 2 atos, eles foram como encontros de Deus para mim, falando, Theo, eu estou com você. Eu estou com você, eu estou cuidando de você. E vai ser assim para o resto da tua vida. Foi assim desde que você nasceu e vai ser assim até você morrer. Eu estou com você. Contanto que você permaneça com o coração generoso. Contanto que você não se apegue pelas coisas passageiras. Sabe, quando você não se apega pelas coisas passageiras, quando você tem teu coração nas coisas eternas, Deus olha para o céu e fala assim, esse coração eu consigo confiar com as coisas passageiras. Porque se eu der bênçãos passageiras para esse coração que está pegado nas coisas eternas, Ele não vai me trocar pelas coisas passageiras. É esse coração que Deus procura. E quando eu comecei a ter esses encontros de dádivas extravagantes, eu comecei a entender. Sabe, Deus, esses encontros são encontros contigo. O Senhor pode usar generosidade extravagante para liberar algo na vida de uma pessoa. E eu saí daquela situação falando assim, um dia, obviamente, imediatamente, quando eu peguei aquele primeiro carro para dirigir, e para quem fica pensando, como é que o cara levou 2 carros? Eu liguei lá para a igreja e o meu pastor falou assim, eu estou pondo meu irmão num avião para ele ir com você aí para pegar outro carro, ele dirige o outro carro e desce vocês 2 juntos, dirigindo o carro. E naquele momento, quando eu estava resolvendo essa situação, o Senhor falou assim, não ouse vender esses carros. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor falou assim, não ouse vender esses carros. Consequentemente, eu dei 2 carros. Eu não falo isso pela minha própria glória. Mas o Senhor falou comigo, eu vou te pôr num caminho onde você vai dar carros. Você vai dar carros. E você vai dar casas. E hoje, casado com o Júnior, a gente fala assim, nossa visão é nós entrarmos num patamar de generosidade tamanho que nós estamos dando imóveis. Por que eu falo isso? Não porque eu quero trazer glória para mim, mas porque a nossa igreja, a igreja com I maiúsculo, a igreja brasileira, carece de exemplos assim. Porque infelizmente a mídia só passa um exemplo deturpado, que pelo menos não nos representa. E Deus está querendo falar assim, existe generosidade dentro do corpo de Cristo. E ela tem que ser vivida com uma cultura.
Eu li um artigo, você pode entrar na internet, você vai ler esse artigo, mas em agosto de 2014, num Starbucks no estado da Flórida, uma senhora às 7 horas da manhã, passando pelo drive-thru, ela foi para pagar o seu café, e quando ela dá o cartão para pagar o café, ela sentiu que ela não tinha que só pagar o café dela, mas ela fez uma pergunta: moça, quanto que o carro atrás de mim está devendo para o café? X, põe nesse cartão o meu e o dela. E aquela mulher que recebeu o pagamento do teu café, ela chega naquela janela para pagar no drive-thru e fala assim: aqui para o meu café. Ela fala assim: não, aquela mulher que acabou de sair já pagou para você. E aquela mulher fala assim: não é possível. Então, quanto que o de trás está devendo? X, põe o dele no meu cartão. E daí aquele homem chega e fala assim: aquela mulher que acabou de ir já pagou para você. E essa corrente de dádiva, essa corrente de generosidade, está no jornal isso, você pode ir na internet, você pode ver. Durou 11 horas. 11 horas. E no artigo desse jornal, USA Today, é um artigo grande lá nos Estados Unidos. Se você for ler esse artigo, ele fala que 324 clientes deram sequência a essa corrente de generosidade. Pagando para a pessoa de trás, pagando para a pessoa de trás, pagando para a pessoa de trás. 324. Agora, no espaço de 11 horas, a notícia começou a se espalhar e as emissoras locais de televisão e de comunicação começaram a entender isso. E o que aconteceu? Essas emissoras começaram a fazer cobertura daquilo, as pessoas nas suas casas, nos seus escritórios, assistindo o jornal. E isso o Starbucks está acontecendo, o Starbucks lá do lado da cidade. Todo mundo começou a entrar nos seus carros e ir lá para o Starbucks para começar a participar dessa corrente de generosidade. Uma corrente que durou 11 horas. Eu não sei se você está entendendo, mas o que uma cultura de generosidade pode criar para um empreendimento como aqueles. O que criou. E o que uma cultura de generosidade pode criar para a tua família, para o teu círculo social e para a tua igreja. E eu creio que aonde há generosidade, há a bênção de Deus. Aquele Starbucks nunca vendeu tanto num dia quanto aquele dia. E eu comecei a ser desafiado por Deus. Deus falando comigo, sabe, se você ao menos puder ser fiel com a tua generosidade, não apenas com teus dízimos, não apenas com a tua oferta, mas faça um ato de generosidade extravagante. E aquilo vai começar a desencadear uma cultura de generosidade ao teu redor, que vai atrair a bênção de Deus, que vai atrair pessoas que vão começar a ser infectadas no bom sentido com essa generosidade. Elas vão começar a ser libertas de uma mentalidade de pobreza. Tem muita gente, muito dinheiro na conta, mas ainda vive com uma mentalidade de pobreza. Você conhece essas pessoas? Está cheio de dinheiro e está assim: vai faltar, vai faltar, vai faltar. É uma mentalidade de sobrevivência. Eu falo que é a típica mentalidade de terceiro mundo. Não descanse, seja generoso. Entenda de onde é a tua fonte, de onde vem as tuas bênçãos. Entenda a repercussão da tua generosidade no mundo espiritual. Entenda que o teu estilo de vida de generosidade causa alguma coisa na eternidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Então o segundo ponto é que existe a generosidade extravagante. E o último ponto que eu tenho para falar aqui é a recompensa da generosidade. Fala comigo, a recompensa da generosidade. Abre comigo aí Marcos 14, versículo 9. Fala assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez, isso se diz respeito a Maria. Esse texto de Marcos é a ótica, a perspectiva de São Marcos, o mesmo acontecimento de João 12. Ele fala assim que também o que Maria fez será contado para a sua memória. A recompensa da generosidade de Maria é a memória que nós temos até os dias de hoje. Todo dia, ao redor do mundo, quando essa história for contada, Maria nunca vai ser esquecida. Ela vai sempre ser lembrada e sempre vai ser trazido à memória a existência da generosidade de Maria. Essa é a recompensa da generosidade dela. Interessante que Deus é um Deus galardoador. Olha comigo aí esse texto de Hebreus 11, versículo 6. Fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Fala comigo, galardoador. Em algumas traduções está recompensador, é a mesma coisa. Ele é recompensador dos que o buscam. Sabe, Maria, só para você ter um contexto, Maria joga 300 denários aos pés de Jesus. Mas poucos entendem que 2 meses antes desse acontecimento, Maria
teve um parente, seu irmão, que estava morto, ressuscitado pelo mesmo Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que é apropriado Maria jogar 300 denários, o salário de um ano, aos pés daquele que ressuscitou um parente dela? Eu digo que eu acho que está aquém de apropriado. Para pensar nisso. E se fosse você? E se você tivesse um parente que morresse? Talvez seja teu filho, talvez seja teu pai, talvez seja tua mãe, teu irmão, tua irmã. Você fala assim, é como se fizesse parte de mim, de quem eu sou. E Maria tinha esse relacionamento com Lázaro. Os três eram muito próximos. A Bíblia nos diz, Maria, Marta e Lázaro eram extremamente próximos. E quando Lázaro morre, e Maria desesperada com a morte do seu irmão, Jesus vem, ressuscita Lázaro. 2 meses depois, Maria pega tudo aquilo que ela tinha, que era talvez a poupança, as economias dela, equivalente ao que ela faria em 1 ano de trabalho, compra um perfume e unge os pés de Jesus e quebra aquele vidro aos pés de Jesus. E daí Judas olha para aquilo sem entender a gratidão do coração de Maria, julga Maria e fala, por que não deu isso aí para os pobres? Mas Judas, você não está entendendo o que está acontecendo nesse coração. Judas não entendeu a dor do que é você perder um irmão. Judas muito menos entendeu a alegria de ver esse irmão ressuscitado dos mortos. Judas não tinha a mínima noção do que é gratidão, porque Judas está muito ocupado roubando da bolsa. E Maria está lá, ela completamente entregue aos pés de Jesus, exercendo generosidade, porque existe uma lei da generosidade que é, toda generosidade tem sua raiz na gratidão. Se você é grato, você vai ser generoso. Não tem outra alternativa. Toda generosidade genuína, não estou falando da generosidade por desencargo de consciência, que na sua raiz é egoísmo. Estou falando da generosidade genuína. Toda generosidade genuína tem sua raiz na gratidão. E Judas, ele não entende isso, mas Maria está lá, grata. Você julga isso ser apropriado de Maria fazer um ato de generosidade tão extravagante? Agora, abre comigo em Efésios. Efésios 2, fala assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, fala assim, eu estava morto em minhas próprias ofensas. É isso que a Bíblia fala. Olha só, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Fala assim, Jesus me ressuscitou junto com Ele. É isso que a Bíblia fala. E nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Jesus. O que está querendo dizer aqui? A palavra de Deus é clara, você estava morto, eu estava morto. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e nossas ofensas. Ele nos ressuscitou, assim como Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou os nossos espíritos. Você não julga apropriado você dar uma generosidade extravagante aos pés de Jesus? Se você realmente entende a obra da cruz, se você realmente entende que você era morto, se você realmente tem um entendimento da verdade que Ele te ressuscitou dentre os mortos através da graça dEle, vai ser natural da tua gratidão brotar então generosidade. E se você entende Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz que Ele é galardoador, quer dizer que Ele, a sua pessoa, a sua personalidade, a sua característica é de recompensar. E aí nós nos deparamos com um paradoxo que, dentre muitos outros que existem dentro do cristianismo, que é de um lado você tem a característica e a pessoa de quem Deus é, um galardoador, aquele que recompensa, e do outro lado você tem o que significa a generosidade, que é aquele que dá sem esperar nada em troca, pois aquele que dá esperando algo em troca é egoísta. E a palavra de Deus fala como nós devemos ser então generosos, aqueles que dão sem esperar nada em troca, mas ao mesmo tempo com o entendimento que Ele é galardoador. Você fala, Theo, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ficar bipolar? Não, mas a realidade é que existem linhas tênues, e existem pontos de tensão no Evangelho, que você vai precisar entender e aprender a andar nesse equilíbrio. E hoje eu creio que Deus nos chama como igreja a andar nesse equilíbrio, de poder executar generosidade, dando sem esperar nada em troca, mas tendo a confiança que Ele é aquele que recompensa, e Ele não vai deixar de recompensar uma generosidade. Faz sentido o que eu estou falando? Deus nos chama a esse andar de tensão, esse andar nessa linha tênue,
esse andar em meio a esse paradoxo de Deus, eu quero que o Senhor desenvolva dentro de mim esse coração galardoador, esse coração generoso, mas eu também quero desenvolver dentro de mim uma fé que Tu és o galardoador das minhas ações. Hoje aprendemos sobre extravagância, sobre recompensa da generosidade e também que o inimigo da generosidade é o egoísmo. E eu quero te perguntar, como você tem conseguido ser generoso? Você tem conseguido demonstrar a sua generosidade de forma extravagante? Eu tenho certeza que hoje, a partir destes ensinamentos, você vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E eu quero te desafiar a compartilhar o link dessa série com pelo menos 5 pessoas, sendo generoso com tudo aquilo que você está recebendo. E eu quero orar por você para que você consiga exercer a palavra que você aprendeu hoje, que o Espírito Santo te capacite a viver com Ele a extravagância da generosidade que está no coração de Deus. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!